Os elementos químicos berílio, magnésio e estrôncio, de números atômicos 4, 12 e 38, respectivamente, situam-se no grupo 2 da tabela periódica dos elementos químicos, supondo-se as seguintes transformações. Aqui a gente tem o berílio, né, aqui representado aqui por Be, o magnésio representado por Mg e o estrôncio representado por Se. Está mostrando aqui o que a gente chama de energia de ionização. Está demonstrando aqui o berílio, o magnésio e o estrôncio antes e depois de perder um elétron, tá certo? Formando, então, cátions. Bom, observe o seguinte, sabendo-se que E1 está aqui em cima, esse E1 representa o valor da primeira energia de ionização do átomo de berílio, E2 representa o valor da primeira energia de ionização do átomo de magnésio e E3 representa o valor da primeira energia de ionização do átomo de estrôncio. Pode-se afirmar que, ocorridas as transformações, a relação entre os valores de E1, E2 e E3 será... Bom, pessoal, é uma questão que envolve propriedades periódicas, né? Mais especificamente, energia de ionização. Então, a gente deve, no primeiro momento, se relembrar que energia de ionização, que eu vou chamar aqui de EI, né? É a energia necessária para se tirar, né, para se remover um elétron de um átomo neutro. Energia necessária para se retirar um elétron de um átomo, tá certo? Esse é o conceito de energia de ionização, né? A energia que você precisa para tirar um elétron de um átomo, tá certo? Energia de ionização. A energia de ionização é uma das propriedades periódicas. O que significa isso? Significa que ela é uma propriedade que ela varia conforme a localização dos elementos químicos. Nesse caso aqui, a gente está falando de 3 elementos químicos. Ó. A gente está falando do berílio, que o número atômico é 4. A gente está falando do magnésio, que o número atômico é 12. E estamos falando também do estrôncio, que o número atômico é 38. Todos esses 3 elementos aqui, ó, eles estão na família 2A, ou grupo 2, né? Ou seja, eles são considerados metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos, tá certo? Todos esses 3 elementos, porque eles estão na família 2A, ou então grupo 2, né? Então, vou colocar aqui 2A, tá certo? Bom, aqui, essas 3 equações aqui estão representando o processo de ionização do átomo de berílio, de magnésio e de estrôncio, né? O processo que envolve quando eles perdem o seu primeiro elétron da camada de valência. Bom, representando esses átomos aqui, a gente tem o seguinte, ó. O átomo de berílio, ele está no segundo período. Então, ele tem 2 camadas eletrônicas, né? Nessa última camada aqui, estão os 2 elétrons de valência dele, que eu vou representar aqui em vermelho, tá certo? O átomo de magnésio, ele está no terceiro período. Então, ele tem um total de 3 camadas eletrônicas, né? Então, os 2 elétrons dele estão nessa última camada aqui, que é a camada de valência. Já o átomo de estrôncio, ele está no quinto período. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. E os elétrons de valência dele, os 2 elétrons de valência, estão aqui na última camada, né? Na camada 5. Então, aqui eu tenho berílio, aqui eu tenho o átomo de magnésio e aqui eu tenho o átomo de estrôncio. Bom, pessoal, por que eu estou fazendo esses desenhos aqui, né? Estou fazendo pelo seguinte fato. Para a gente determinar aqui, resolver essa questão, além do conhecimento de energia de ionização, a gente deve se lembrar também de uma outra propriedade periódica, que é disparada mais importante de todos, que é o raio atômico, tá? Que eu vou chamar de RA. RA é igual ao raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico é o tamanho de um átomo, né? O raio atômico é dado pela distância, ó, do núcleo de um átomo, que eu vou colorir aqui de vermelho, até a sua camada de valência, ou seja, até a última camada que tem os elétrons de valência. Então, ó, o raio atômico do berílio nada mais é do que a distância desse núcleo de berílio até a camada de valência. O raio atômico do magnésio
é dado, né, pela distância entre esse núcleo até essa última camada aqui do magnésio. E o do estrôncio, mesma coisa, é a distância do núcleo até essa última camada aqui, que é a camada de valência, ok? Bom, por que eu preciso saber do conceito de raio atômico? A gente precisa saber pelo seguinte, ó, energia de ionização e raio atômico são propriedades periódicas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte, ó, quando o raio atômico aumenta, o que acontece? A energia de ativação diminui. Por quê? Vejam só, é bem fácil de entender isso aqui, né? Energia de ionização é a energia que você precisa para poder arrancar um ou mais desses elétrons de valência aqui de um átomo. Então, observe comigo o seguinte, ó. Se eu tenho um átomo pequeno como o berílio, o que acontece? Esses dois elétrons de valência do berílio, eles estão muito próximos do núcleo. Então, eu tenho elétrons negativos e um núcleo positivo. O que vai acontecer? Esses prótons, né, esse núcleo positivo, ele vai atrair mais fortemente os elétrons. Então, aqui, ó, eu tenho uma atração muito grande entre o núcleo do berílio e os elétrons de valência. O que vai fazer o quê? Vai fazer com que o berílio tenha um raio atômico muito pequeno. Já o magnésio não, ó, eu tenho 3 camadas. Então, eu tenho uma distância maior entre o núcleo e a camada de valência. O que isso significa? Significa que, no caso do magnésio, o núcleo não vai atrair tão forte os elétrons da camada de valência. Ele vai atrair esses elétrons com uma força menor do que no caso do berílio, que estão mais próximos. Já o estrôncio, a gente vai ter o seguinte, ó, essa camada de valência está tão longe do núcleo que esses elétrons aqui, eles não vão ser muito atraídos pelo núcleo. Então, a gente vai ter um átomo maior, um raio atômico maior. Então, aqui, pelo raio atômico, a gente vai ter a seguinte ordem, ó. Raio atômico, a gente vai ter que o raio atômico do estrôncio é maior do que o raio atômico do magnésio, que é maior do que o raio atômico do berílio. Poxa, se energia de ionização é uma propriedade periódica inversamente proporcional, então eu vou ter uma sequência que vai ser contrária a essa. Eu vou ter, ó, que a energia de ionização do berílio vai ser maior do que a energia de ionização do magnésio, que por sua vez será maior que a energia de ionização do estrôncio. O porquê disso, gente? Bem simples de entender. Ó, quanto mais próximos os elétrons de valência estão do núcleo, com mais força esse núcleo vai atrair esses elétrons. Então, vai ser mais difícil remover um ou mais desses elétrons. Então, o que isso acarreta? Acarreta uma maior energia de ionização. Eu vou precisar fornecer uma energia de ionização muito maior para poder retirar esse elétron que está muito atraído pelo núcleo do que para retirar esse elétron aqui do estrôncio. Tá certo? Então, raio atômico, quanto maior for o átomo, quanto maior for o raio atômico, menor será a energia de ionização. Então, a gente chega aqui na resposta que é o seguinte, ó, é a energia de ionização, primeira energia de ionização do berílio, né? Então, a gente tem aqui, ó, berílio, a gente vai representar ele aqui, a energia de ionização dele é 1, ok? Magnésio, a energia de ionização dele é dada aqui por E2. E estrôncio, a energia de ionização aqui no exercício, né, na questão, ele foi representado como E3. Então, a gente tem a seguinte ordem, ó. Energia de ionização do berílio, né, que é 1, é maior do que E2, que é maior que E3. O que nos dá um gabarito aqui, que é a letra A. E1 é maior que E2, que é maior que E3. Tudo bem? A gente encerra aqui, então, o nosso gabarito.